music. Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite aos amados irmãos e amigos que me acompanham nesta live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nesse momento nós vamos orar e vamos iniciar a nossa live. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela presença do Senhor. Muito obrigado por estes que o Senhor enviaste para me acompanhar nesta live. Muito obrigado pela vida que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem nos concedido. E agora, Senhor, eu te peço, vem nos abençoar em mais uma live. Abençoa-nos ao ouvir a Tua palavra e possamos aceitá-la de bom coração para vivermos segundo a vontade do Senhor. Peço ao Senhor, pela Igreja Batista Videira, e por estes que me acompanham, e por todas as famílias representadas aqui nesta hora. Vem nos abençoar, tem misericórdia, atende as nossas orações. Atende, Senhor, aceita como culto suave. Ajuda-nos a realizar este culto segundo a vontade do Senhor. Ó Espírito do Senhor, quebranta nossos corações para fazermos a Tua vontade. Eu peço ao Senhor que nos ajude a ouvir a Tua palavra, a ser não somente ouvinte, mas praticante da mesma, para que a nossa vida seja uma vida do verdadeiro cristão, que agrada ao Senhor Jesus, que agrada a igreja e agrada aqueles que queiram agradar ao Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir louvor que condiz com o tema da mensagem nesta noite.
Glória a Deus. Aquele que habita na sombra do Altíssimo descansa. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Este louvor foi tirado do Salmo 90, do qual nós estaremos lendo daqui a pouco. Em tempo de coronavírus, como usar o Salmo 90 em tempo de coronavírus? Nós estamos vivendo dias perturbadores, com todos os problemas, e ainda vem o coronavírus. Mas a Bíblia nos ensina a passar por este coronavírus, na obediência à palavra de Deus, em oração, em louvor, em verdadeira adoração a Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Nós habitamos na sombra do Onipotente. Ele é conosco. Vamos responder então com a palavra de Deus a pergunta: como usar o Salmo 91 em tempo de coronavírus? Abramos as nossas Bíblias em Salmo 91, vamos ver o verso 9 e 10. Hoje é a continuidade desse tema, em tempo de coronavírus. Salmo 91, versos 9 e 10. Assim nos diz a palavra: se fizermos do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se fizermos da sombra do Altíssimo o nosso refúgio, se fizer do Senhor o teu Deus o seu refúgio, e do Altíssimo a sua habitação, podes crer, podes confiar, o Senhor te ajudará a passar não somente pelo coronavírus, mas por todos os males. E as promessas que estão nesses salmos, se não se cumprirem enquanto vida, mas depois da morte, o Senhor fará cumprir essas promessas sobre todos que dormir nele, sobre todos que estiverem em Cristo, sobre todos que morreram em Cristo, porque esta é a promessa do Senhor. Se tomarmos ao Senhor como refúgio, faremos do Altíssimo a nossa morada. Tomar quer dizer receber o Senhor como refúgio, aceitar o Senhor como refúgio. Então faremos do Altíssimo a nossa morada. É o que diz o louvor que acabamos de ouvir. O verso 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Os versos de 9 a 10, os versos 9 e 10, não apresenta uma nova razão, mas resume o que o Salmo 91 apresenta até aqui. O tema de Deus como refúgio, esconderijo, torre forte, escudo e habitação
aparece em todo o Salmo. E as promessas que aparecem nesse Salmo, se não cumprir para conosco enquanto vida, certamente depois da morte, se cumprirá quando seremos ressurretos e seremos apresentados na presença do Senhor Jesus nos ares, onde ali, já com um novo corpo preparado para entrar na glória do Senhor e viver a eternidade com o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Os versículos de 11 a 13, vamos ver o que nos diz. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Colocará aos pés o grande leão e a serpente. Esta é a proteção que o Senhor promete. Quando Jesus estava morrendo na cruz, estava se cumprindo o que a Bíblia diz, que o filho, que a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele venceria, esmagaria a cabeça da serpente. Aqui o texto apresenta uma nova razão do porquê aquele que habita no esconderijo de Deus pode declarar a sua confiança no próprio Deus. A razão é que Deus usa anjos para cuidar daqueles que te pertencem. Vejamos alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender o ministério dos anjos. Lázaro foi levado por anjos para o seio de Abraão, conforme Lucas, capítulo 16, verso 20. Os anjos são chamados de ministros a favor dos que hão de herdar a salvação. Só repetindo, os anjos são chamados de ministrador a favor dos que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14. Em Daniel capítulo 9, verso 21 a 23, o anjo foi chamado para auxiliar Daniel a entender a revelação que estava recebendo. Aqui, o anjo foi chamado de defensor dos filhos do teu povo, conforme Daniel capítulo 2, verso 21. Em Judas capítulo 1, verso 9, o anjo disputou com o diabo o corpo de Moisés. Em Mateus capítulo 18, verso 10, afirma: não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque em verdade vos digo, que os seus anjos nos céus
sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Aqui, meus amados irmãos, nos dá a entender que os pequeninos têm um anjo ali à sua proteção. O anjo que ajudou João a entender a revelação em Apocalipse proíbe João de adorá-lo. Mas por que o anjo proíbe João de adorá-lo? Ele proibiu João adorar, dizendo que era conservo de João e dos demais irmãos em Cristo. Então os anjos são enviados por Deus para servir o seu povo. Ou seja, o anjo estava a serviço de Deus em favor de João e dos demais irmãos em Cristo. E assim, Deus hoje usa o Espírito Santo que em nós veio habitar para nos proteger, nos consolar. Se Ele quiser, Ele pode sim enviar anjo para nos proteger. Mas hoje nós temos o Espírito Santo em nossa vida para nos consolar, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos desviar do mal, através do conhecimento da palavra de Deus. Meus amados, no Salmo 91, verso 11, nos diz que quando nós nos apegamos a Deus, quando nós nos apegamos a Deus por amor, Ele nos livra do pecado e nos concede a salvação, por conhecermos o Teu nome. Meus amados, vale a pena termos intimidade com Deus. Ele cuida de nós todos os dias, para que não tropeçamos. O Salmo 15, ou seja, o verso 15 desse Salmo 91, diz: Ele me invocará e eu lhe responderei às suas angústias. Ou seja, a pessoa que invoca Deus, Deus responde na sua angústia. E Deus faz mais ainda. Ele diz: eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Assim como Jesus foi glorificado nos céus, assim também nos glorificará para a morada eterna na sua glória. O verso 16: dar-lhe-ei abundante vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa é para os que invocam ao Senhor em espírito e em verdade, não de lábios, mas de coração. Meus amados, a última razão que os Salmos apresenta é diferente, pois nela o próprio Deus é quem fala em primeira pessoa. É uma mudança de voz que às vezes acontece no Senhor. De repente Deus, ou
às vezes o Messias começa a falar. Nesses versículos que observamos, é o próprio Deus quem fala, é o próprio Deus que promete libertação. É a resposta da sua presença na angústia, porque Deus sempre está conosco em nossa angústia. Isso nos deixa claro que os fiéis também passarão por angústias. Portanto, as promessas desse salmo podem acontecer sim, neste tempo presente, mas há muitas promessas desse salmo que só acontecerá depois da morte, na ressurreição, quando seremos ressurretos e seremos elevados até a presença do Senhor Jesus nos ares. Essas promessas são reais. Deus é refúgio para quem se refugia nele. Amém, irmãos? Se queremos contar com refúgio, ou seja, se queremos nos refugiar em Deus, Ele é o nosso refúgio. Mas se não refugiarmos nele, então Ele não será o nosso refúgio. Deus é o refúgio para quem se refugia nele. Motivos pelos quais podemos confiar em Deus. Vamos ver então. Motivos pelos quais podemos confiar em Deus. Eu vou fazer uma pergunta e a própria palavra de Deus vai nos responder essa pergunta. Para quem é este Salmo 91? Vejamos a descrição do próprio Salmo. O Salmo 91 é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa na sombra do Onipotente. É para aquele que diz: meu refúgio, meu baluarte, é o Deus meu em quem confio. Este salmo é para aqueles que dizem: o Senhor é meu refúgio. Aqueles que fazem do Altíssimo a sua morada. Aqueles que se apegam ao Senhor com amor. Essas são as condições. Aqueles que conhecem o nome de Deus. Aqueles que invocam o nome de Deus. Você invoca o nome de Deus? Então o Salmo 91 é para você. Amém? É para mim, é para a igreja do Senhor, é para todos aqueles que invocam o nome de Deus. Meus amados, esse salmo se cumpre em Cristo. Pois quantas promessas há Deus, tá? Quantas promessas há de Deus? Tem nele o sim e por ele o amém. Todas as promessas têm em Deus o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio, conforme 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Concluímos, pois, com 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Paulo
prevê a sua morte e diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A confirmação de Paulo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a vinda do Senhor Jesus. Todos que amam a vinda do Senhor Jesus, lá há a coroa da vida eterna aguardando. Portanto, meus amados, precisamos observar as promessas destes salmos e as condições para recebê-las. Alegramos-nos, pois essas promessas é também para nós nos dias de hoje. Amém? Que todos nós tenhamos o Senhor como nosso refúgio no tempo presente, que habitamos no esconderijo do Senhor e nos cumprimos e nos contamos com o sobrenatural para anunciar o Evangelho da salvação para aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor, para eles também para que eles também possam receber a coroa da vida como recompensa por ter sido fiel aqui na terra. A coroa da vida é para aqueles salvos que receberam Jesus como Salvador, obedientes a Deus, na obediência a Deus e em fidelidade ao Senhor. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a receber estas promessas aqui ou depois da morte, porque para nós, se recebermos aqui, amém, glória a Deus. Se recebermos depois da morte, na ressurreição, estaremos com Cristo para toda a eternidade. E foi para isso que Ele veio a esse mundo, para buscar e salvar os que se havia perdido. Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra, pedir a Ele que nos ajude a guardar a Tua Palavra em nossos corações, para vivermos segundo a vontade do Senhor, para o nosso próprio bem e para a honra e glória do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, que todos nós tenhamos o Senhor como nosso refúgio no tempo presente. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a habitar no esconderijo do Senhor e nos cubra com o sobrenatural para anunciar o Evangelho da salvação para aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor, para aqueles que também receberão a coroa da vida como recompensa. E desde já, Pai, agradecemos ao Senhor por tão grande salvação, pela coroa da vida, e nos ajuda a trilhar neste mundo conforme a Tua vontade, e que alcançaremos não só a coroa da vida eterna, mas os galardões, por sermos obedientes e fiéis ao Senhor. Nós procuramos ser obedientes e fiéis ao Senhor,
mas ajude-nos nesta obediência e nesta fidelidade, pois nada somos e nada podemos sem a Tua presença, sem o Teu poder para conosco. Nos ajuda a receber estas promessas, Senhor, aqui ou depois da morte. O que importa é recebermos a promessa, a ressurreição, estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Eu ainda peço ao Senhor pela nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, da nossa pátria. Salve a nossa pátria. Abençoa os governadores, os governos que estão em eminência. Aqueles que ainda não foram justificados por Jesus Cristo, porque ainda não arrependeram dos seus pecados e ainda não confessaram a Jesus como Salvador. Tem misericórdia, quebranta estes corações, para que eles possam arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador, para que possa fazer um governo justo depois da justificação em Cristo, para a honra e glória do Senhor. Eles possam ouvir a Tua palavra, possam obedecer ao Senhor e fazer um governo em nosso país segundo a vontade do Senhor. Pai, abençoa todos que me acompanham nesta live, abençoa todas as famílias representadas aqui, e nos ajuda a cada dia, Senhor, estar alcançando os nossos familiares para Cristo, alcançando os nossos amigos, nossos vizinhos e os nossos inimigos, nos quais oramos por eles. Vem nos abençoar, Senhor, e reveste-nos do Teu poder, reveste a Tua igreja do Teu poder, e nos ajuda no evangelismo, para alcançar as almas, que ainda serão alcançadas e acrescentadas à igreja do Senhor. Eu peço ao Senhor essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela a companhia de vocês. Um forte abraço. Deus continua abençoando a cada dia, em nome de Jesus.